Graça e paz, meus irmãos amados e queridos. Deus abençoe você grandemente. Quero falar um assunto que está cheio no meu coração e tenho grande alegria de tratar sobre esse assunto, porque tenho mais de 24 anos de batizado e quando eu escutei isso, quando eu aprendi sobre isso, o que é viver uma igreja, o que é ser uma igreja, quando eu li aí Atos capítulo 2, eu fiquei estou transbordando de alegria. Eu quero passar para você essas informações, essa alegria do meu coração. Então, Deus abençoe. Fica até o final, você vai entender. De princípio, falando assim, igreja. Eu já sei o que é igreja. Um templo, uma casa com 4 paredes, com um nome. Não, isso não é igreja. Você não entendeu ainda. Fica até o final que você vai ver que é maravilhoso quando você entender, o seu papel de viver essa igreja, que Cristo plantou através dos seus apóstolos. De começo, igreja é uma assembleia. Uma assembleia é um grupo de pessoas. A Assembleia de Deus, a Assembleia Cristã, um grupo de pessoas de Deus, um grupo de pessoas cristãos. Então, que a gente sempre tem essa ideia, de que igreja é uma casa com uma janelinha, daquele jeito que a gente pensa, eu saí da igreja tal, fui para outra tal. Então você não sai da igreja, ninguém sai da igreja, porque não tem como sair da igreja. Porque quando a igreja é o corpo de Cristo, o melhor exemplo para mim, maravilhoso, é o corpo. 1 Coríntios 12. Então a igreja é o corpo, a cabeça é Cristo. Então quando nós entendemos que eu não sou a igreja. Não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Não tem como você falar que é. Porque a igreja é formada de um grupo de pessoas. Você não tem como viver só como igreja. Nós temos que ter num corpo. Então, porque um corpo não forma de um membro, não é formado de um membro só. Eu sou o braço. Eu sou a igreja. Não posso falar eu sou o corpo. Não, faço parte de um corpo. E qual é esse corpo? Não é a placa denominacional. Nenhum apóstolo deixou nenhuma igreja. A igreja tal, você faz parte da igreja tal, da placa tal, da placa não. Por isso que não tem como você sair da igreja. Porque a igreja é um corpo. A placa é simplesmente o nome que foi dado para aquela instituição. Mas a igreja é o corpo de Cristo, em onde todos que professa a Cristo como Senhor e Salvador guarda os seus mandamentos, esse faz parte do corpo. Então, quando nós entendemos que somos parte de um corpo, que formamos uma igreja, aonde a cabeça é Cristo e onde Cristo comanda, já muda muita coisa. Então, eu quero que você fique até o final para você entender se realmente você está vivendo essa igreja. Porque eu conheço muitas pessoas com 10, 15, 20 anos, 40 anos de crente, e ele não vive essa igreja. E essa é a grande preocupação minha. A minha preocupação é, será que essas pessoas vão alcançar de Deus a vida eterna? Porque está muito explícito ali. Se eu não estiver vivendo essa essência da igreja, eu não posso dizer que faço parte do corpo. Você vai entender até o final. Porque a palavra mais poderosa para mim, para expressar a igreja, porque está ligado, é a comunhão. Para mim, a comunhão é como se fosse uma liga, essa harmonia, essa ligação, esse vínculo de amor uns com os outros. Então, se eu não tenho relação com os meus irmãos, eu não tenho uma certa preocupação com os meus irmãos. Não adianta só ir na igreja, lá, a paz de Deus, tal, pastor, tal, irmão, e tal, e o bracinho, um tapinha nas costas e se foi. Isso não é relação. Relação é quando você está no corpo e você sente parte desse corpo e você está preocupado uns com os outros. Porque se esse dedo dói, todo o meu corpo vai estar preocupado com o dedo. Então, isso é viver a igreja. Então, eu quero ver se você está vivendo essa igreja. Você tem preocupação, você tem compromisso com a congregação onde você faz parte? Se você dá igual, você vai lá, entra e sai e vai embora,
você não tem nenhum compromisso com a igreja de Deus. Porque quem é a igreja de Deus? Os membros, os irmãos. Então, uma vez que você faz parte desse corpo, você está automaticamente preocupado com aquele que está doente, você vai lá visitar. Preocupado com aquele que está passando fome, você lá vai visitar, porque você está cheio do amor de Deus. Né? Porque quando você faz parte da igreja, você tem que estar cheio do amor de Deus. Porque 1 João capítulo 4 ele fala que Deus é amor. E se nós estamos em Deus, estamos cheios do amor de Deus. Porque ele derramou do seu espírito dentro de nós. Uma vez que eu não tenho preocupação e eu não tenho nenhum compromisso e eu não quero nem saber, ema, cada um com seus problemas, então eu não posso dizer que faço parte do corpo. Eu não estou sentindo a dor do outro irmão, eu não posso falar que eu faço parte do corpo. Então essa é a grande preocupação minha. Pessoas com 20, 30, 40 anos que dá igual. Se o cara está enfermo, passando necessidade, sem vestimenta, sem comida, dá igual. Dá igual é o ditado que aqui na Espanha, fala dá igual. Não tanto faz, contanto fez. Ema, cada um com seus problemas. E não é verdade. Né? Quando nós fazemos parte da igreja, nós preocupamos uns com os outros de toda a nossa alma, porque nós sentimos a dor uns dos outros. Por isso que disse assim, quando estamos alegres, todos se alegram. Quando está triste, todo está triste. Não tem como tiver uma inflamação nessa unha, nesse dedo, e o resto do corpo está de boa. Não, ele vai estar todo sofrendo por essa unha. Então, isso é viver esta igreja. A igreja de Atos, capítulo 2. Eles tinham temor de Deus, eles tinham prazer de estar juntos, no partir do pão, na oração. Então, por isso que eu falo para você, que sempre eu falo que os irmãos que não têm prazer de vir no templo, reunir para estar com os seus irmãos, e servindo uns aos outros nas suas necessidades, não faz parte do corpo, não tem como você fazer parte do corpo. Porque a igreja de Atos capítulo 2, ali, quando ela está cheia de amor, ela estava preocupada, ela chegava ao ponto de vender as suas casas, seus carros, para servir as outras pessoas que não tinham. Nós fazemos isso? Se nós não fazemos isso, se nós não estamos preocupados dessa maneira, não podemos dizer que somos parte desse corpo. Porque se somos parte do corpo, vamos ter que estar cheio do amor de Deus. Colocar em prática, estar totalmente compromissado com esse corpo. Então, se você já não tem mais esse compromisso, eu cheguei a ponto aqui de apresentar pessoas para um cargo e tal, e a pessoa não querer. Não aqui nessa congregação, em outra congregação, onde eu estava antes. A pessoa não querer. Ver o grau de conversão dessa pessoa, não entendeu ainda. Por isso que é muito importante esse assunto, você saber, né, o que é viver a igreja. Nós temos que ter compromisso, relação, porque o amor, ele se adquire, não é na distância, né, no individualismo. Esse é um mal que está tentando entrar no meio do corpo da igreja. Ele não vai conseguir, é claro, mas aí ele consegue tirar essa pessoa fora, porque uma vez que ela é individualista, ela é egoísta, ela só quer para ela, não quer repartir para outros. Né? Ele não tem desejo de falar do evangelho para outros, levar as boas novas para que o outro entre também para participar com ele. Ele nem lembra das outras pessoas. As pessoas para ele dá igual, está condenada, está condenada. Né? Então ela não está cheia do amor de Deus, ela é egoísta. Então essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Isso que é sério, isso é muito sério e importante entender isso. Por isso que o último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a parte de Mateus 25, onde o Senhor Jesus falou, tive fome, me daste de comer, sede, me daste de vestir. Estava no hospital, me fosse visitar, estava na cárcere, também vocês foi. Ah, Senhor, mas quando te vimos assim? Quando vocês fez para um dos meus. Quando vocês serviu uns dos meus, você servia eu. Então, servir a Deus, essa que é muito importante, eu volto a repetir. Servir a Deus é servir uns aos outros, estamos servindo a Deus. Mas eu, principalmente, muitas igrejas, muitas denominações, pessoas que estão ali, têm como servir a Deus aí na igreja, dar o dízimo, né? Cantar, orar, chorar, falar em língua e tal, e não sei o quê. Aí está servindo a Deus. Sai dali, as pessoas estão passando fome, estão caídas nas calçadas, ele passa de longe, né? Sabendo que tem favelas com pessoas morando em casinhas com tanta dificuldade. É o que eu falei no outro vídeo, eu estou repetindo um pouco nesse, né? Porque faz parte esses dois, esse tá ligado um com o outro.
Então não posso dizer que estou vivendo a igreja deste jeito. Porque se eu estou só na adoração, esqueço do compromisso, do serviço, da missão e também nessa comunhão, eu não posso. Porque essas três coisas têm que estar junto. A igreja tem que ter, temos que estar em nós a preocupação da missão, que é o trabalho, repartir, a comunhão, a ligação, a preocupação uns com os outros, ligado, e também na adoração, que é quando nós reunimos para adorar a Deus. Se eu tenho só adoração, nada serve. Não tem como dizer que está no corpo. Se a igreja não está preocupada no trabalho, é porque ela não tem amor. Porque como você vai adquirir amor se você não tem relação, não tem comunhão uns com os outros? Vamos colocar entre esposo e esposa. Se tem compreensão, benignidade, um é compassivo um com o outro, vai gerando esse amor, vai aumentando, né? Com carinho uns com os outros. Quando um erra, um tem paciência, o outro erra também, né? São sempre compreensivos um com o outro, sabemos que todos têm seus falhos, então aí vai a pessoa é tão compassiva, ela é tão misericordiosa, quando eu errei, não ficou jogando na cara, quanto muitos casais faz, né? Fica jogando na cara coisas de 20, 30 anos atrás, qualquer coisinha já está jogando na cara, porque nessa pessoa, ela é incompreensiva, ela não tá cultivando o amor. Então, por isso que a igreja tem que aprender a cultivar o amor de Deus uns com os outros, ser compassivo, benigno, ser misericórdia, amar a justiça. Então, assim é com os irmãos. Na relação nos constitui amor. Então, vamos preocupar, e como estou cheio de amor, preocupa levar esse amor a outras pessoas. Se eu fico isolado dentro de 4 paredes, eu não estou fazendo a missão da igreja. Eu não tenho amor, porque uma vez que eu tenho amor, eu estou preocupado com os que estão lá, né, passando fome, por os que estão lá sem Cristo, para os que estão no inferno. Então, vou entrar lá, a porta do inferno não vai prevalecer, porque ela tem que estar passando e entrando crente todo tempo. Então, vou lá no inferno, simbolizando esse mundo, né, esse mundo aqui, simbolicamente, entro lá para tirar aqueles que estão lá, porque aqueles que estão no pecado já não estão no inferno, simbolicamente, sim, está condenado. Então eu vou lá, né, não prevalece, essa porta não pode prevalecer. Ela não vai impedir que eu entro lá, porque eu estou cheio de Deus, cheio de amor, então eu vou entrar lá, né? Eu chamo meu lugar, na verdade, é na igreja, sim, eu posso na igreja adorar a Deus, que eu faço parte da adoração, na relação e na comunhão, porque é para isso que serve. A igreja não, o templo, né? O templo para ir adorar. Tem que ter adoração também. É bom estar adorando, porque na adoração tem a comunhão, e aí recebemos essa virtude, esse ligamento, e aí adquire mais força, preparação, ensino. Então, aí que nós vamos fazer? Sai dali, não vamos colocar em prática, em ação. Senão a igreja fica só na teoria. Aí nós vamos sair para levar o evangelho, levar comida, levar alimento. Por isso que hoje eu penso, eu quero para mim, eu tenho certeza que Deus vai dar para nós essa alegria de que toda a igreja tem que ter uma chácara, um lugar, um campo, onde podia plantar uma horta comunitária. Eu quero fazer um projeto, estamos de plano de fazer esse projeto, uma comunitária onde você, né, vai fazer um almoço ali no sábado, no domingo, os irmãos reunidos, vai convidar as outras pessoas que estão com fome, os bairros, as pessoas pobres, para um almoço, trazer elas para almoçar com vocês, com nós, sentar na mesa, na comunhão, faz uma oração, e aí você vai destilando este amor, essa preocupação com elas, entrou lá no inferno, trouxe elas, né, sentou com elas, trouxe para a luz, para o seu lado, e elas vai conhecendo e vendo Deus em nós, e ele fala, eu quero esse Deus. E uma vez que eu não importo com isso, eu não posso dizer que eu estou na igreja de Cristo. Não na igreja de Cristo, o título, esquece o título, Assembleia de Deus, Congregação, não, a Assembleia Cristã. Igreja é o corpo, que eu estou falando, essa corpo, essa unidade. Então pode ver que se nós dizer que vivemos igreja e não tiver essas 3 coisas, adoração, comunhão e missão. A missão de trabalho, de levar, preparar enviados e enviar a falar das Escrituras Sagradas. Então levar o evangelho para ele, levar as boas novas.
de que Cristo salva, o espiritual, e dizer para ele também, agora nós vamos fazer parte de uma comunidade, aonde todos preocupam uns com os outros, aonde nós podamos ter um ombro para chorar, né? Um amigo, uma amiga, vamos ter um irmão. É um irmão. Você não vai ter só mais, você vai ter um companheiro, uma companheira. Então, isso é a igreja de Atos capítulo 2. Por isso que estavam juntos no partir do pão, na comunhão, na harmonia uns com os outros. E tinha temor, porque via obras, via milagre, porque através da comunhão, da união, da oração e do partir do pão, que é a comunhão, eles viam muitas obras e milagres. E os apóstolos estavam sempre diante levando essa mensagem, a mensagem do amor. Por isso que a Santa Ceia, ela simboliza muita coisa, essa comunhão, né? Que é o corpo partido. Então, cada um pedacinho do pão é um de nós, né, que fazemos parte de um só pão. Por isso que pega um pão inteiro, parte em pedaços e reparte entre... Ai, que isso é maravilhoso. Então, todos nós, esse pedacinho de corpo repartido, todos nós temos um pedacinho desse corpo, fazemos parte desse corpo que é repartido. Então, quando nós comemos o corpo, sentindo que eu faço parte desse corpo, onde Deus está ingerido em mim, está dentro de mim, o Espírito Santo da graça de Deus, então eu vou estar preocupado na comunhão, que é na comunhão partir do pão com os irmãos. Isso é grandioso. E beber o vinho, que é o sangue que foi santo Deus. Isso é maravilhoso. A porção de Deus dentro de nós. Então, isso é viver igreja. É mais do que um templo, dizer eu estou naquela igreja. Ah, vou na igreja lá, vou sentir a Deus. Tá bom. Isso é um engano, um grande engano de Satanás. Não é só isso. Sentir a Deus é muito bom, é louvável. Mas não é só isso. Se eu sinto a Deus e não estou na missão, se eu estou na adoração, sentindo Deus, e não estou na missão, no trabalho, no serviço, dando frutos, esse fruto de amor, onde Mateus 25, né? Estava no luta e tal. Então, se você não fez para mim, mira, olha bem. Então, se você não fez para mim, então você não faz parte do meu corpo. Porque se você estivesse no meu corpo, você faria. Você faria os seus irmãos. Você preocupava em levar esse e fazer mais irmãos, multiplicar o que eu te dei. Você não seria egoísta. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Não sei se você entendeu. Então, se você entendeu, dá um glória a Deus, deixa aí um joia, porque o YouTube vai pegar esse vídeo e levar para outras pessoas para que ela possa entender. Tem muitas pessoas sábias nas escrituras, mas tem muitas pessoas como eu, antes, que eu pelo menos agora eu sei um pouquinho, não sei se consegui explicar o que está dentro do meu coração. Então reparte isso com outros, não vamos ser egoístas também. Ah, o irmão quer ser conhecido. Não, é para a palavra de Deus, a mensagem, essa mensagem. É gostoso saber disso, é muito bom falar de Deus. Então, uma vez que você reparte, se você não entendeu e tem alguma dúvida, deixa um comentário, deixa algum comentário. E se gostou, deixa um comentário. Fala, glória a Deus, irmão, louvado seja Deus. Eu fico muito feliz. É para louvar a Deus? Para louvar o irmão. O irmão quer ser louvado. Não, não é para isso, é para me incentivar. Porque isso é amor, isso é relação. Né? Se o irmão faz alguma coisa de errado, corrige. Se eu falei alguma coisa de errado aqui, corrige. Você, como membro deste corpo, coloca aí embaixo. Meu irmão, acho que você falou isso, 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 e não convém com as escrituras, porque isso, isso, isso. Louvado seja Deus, é aprender junto. Isso é comunhão. Agora, se eu falei, está tudo bem, conforme as escrituras, se você está feliz, deixe glória a Deus, irmão. Se eu não estava fazendo, agora eu vou começar a fazer. Eu vou começar a viver essa igreja. Deve ser participante desse corpo, viver essa igreja maravilhosa em Cristo Jesus. Então, amados e queridos, vamos viver esse amor, essa unidade, essa comunhão, essa missão, essa adoração, para quando nós chegar reunidos na presença de Deus, no último dia, podemos ter certeza. Eu fiz, Senhor, conforme está na tua palavra. Eu ouvi, Senhor, os conselhos da verdade. Então vamos, juntos, unidos, jamais seremos vencidos. Vamos preocupar uns com os outros, ter compromisso, né, com o corpo, com a igreja de Cristo
e também repartir com os que não têm. Tá bom? Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe grandemente e até a próxima.